Existem milhares de culturas e tradições diferentes ao redor do mundo. Muitas delas, infelizmente, já foram perdidas ou esquecidas com o passar dos milênios, como boa parte da civilização egípcia, por um exemplo. No entanto, graças a historiadores e arqueólogos, encontramos evidências incríveis de algumas práticas que os egípcios tinham antigamente, extremamente bizarras para o olhar moderno, e é exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver coisas bizarras que os antigos egípcios faziam. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas coisas mais bizarras que os antigos egípcios faziam. Uma prática extremamente bizarra e assustadora dos antigos egípcios confundiu historiadores e arqueólogos por séculos, que pensaram terem encontrado evidências de vida alienígena nas escavações. Esses crânios extremamente alongados que parecem pertencer a extraterrestres, na verdade são 100% humanos, e não foi por um acaso que se tornaram compridos dessa forma. Na verdade, os pais de bebês da elite se esforçavam para moldar o crânio dos seus filhos, utilizando pano ou outros materiais que deveriam direcionar o crescimento para a extremidade superior. Esses crânios eram um símbolo da mais alta beleza, status e posição privilegiada na sociedade antiga do Egito. Hoje em dia parece um absurdo que as pessoas pudessem cometer esse tipo de atrocidade para se distinguir dos pobres. Infelizmente, a classe elitista do Egito antigo se esforçou de tal forma que as evidências duraram até os dias de hoje. Tanto os homens quanto as mulheres egípcias usavam uma maquiagem bem pesada nos olhos, que hoje em dia seria atribuída para pessoas góticas, com um delineado preto muito profundo e marcado. Conhecida até os dias de hoje como kohl ou kajal, esse tipo de maquiagem persistiu pelas eras. Mas para os egípcios não era apenas uma questão estética, como costuma ser para nós hoje em dia. Os egípcios acreditavam que aplicar kohl não apenas realçava sua aparência, mas também fornecia proteção contra espíritos malignos e infecções oculares. Para obtê-lo, minerais eram triturados e moídos até virarem pó, antes de serem misturados com água ou outros solventes, que poderiam ser cristalizados novamente em forma de um aplicador ou passados sobre a pele diretamente com um pincel. As linhas escuras e ousadas desenhadas ao redor dos olhos eram consideradas como um meio de afastar forças malévolas e trazer boa sorte. Além disso, o uso de kohl também tinha benefícios práticos, pois ajudava a proteger os olhos do brilho intenso do sol e prevenia infecções oculares ao atuar como um agente antibacteriano natural. Hoje em dia, para buscar um contraceptivo é muito simples. Basta caminhar até a farmácia mais próxima ou, mais fácil ainda, utilizar um aplicativo de entregas para invocar o remédio diretamente na porta de sua casa como se fosse mágica. As mulheres do Egito Antigo passavam por muito mais obstáculos para conseguirem seus contraceptivos. E talvez você nem acredite, mas eles envolviam até mesmo a utilização de esterco de crocodilo em suas partes íntimas para a prevenção do concebimento. Elas misturavam o esterco com mel, e essa mistura, por mais absurda que possa parecer, realmente funcionava, por conta de algumas propriedades espermicidas no esterco dos crocodilos. Embora soe extremamente nojento hoje em dia, podendo até ser repulsivo apenas falar sobre esse método contraceptivo, os antigos egípcios realmente acreditavam que essa era uma solução eficiente. Na realidade, com a medicina da época, não tinha muito o que ser feito, a não ser explorar substâncias naturais para o controle de natalidade.
Um fato bastante curioso que talvez seja difícil de acreditar, mas realmente acontecia nessa antiga civilização, que era a dos egípcios, eram as construções de banheiros para realizar as necessidades. Você deve estar se perguntando qual a anormalidade na utilização de banheiros. Afinal, aqui no Brasil até hoje em dia é super normal. Todas as casas possuem um banheiro pelo menos, ou latrina que seja, para as pessoas se aliviarem. Mas o problema é que esses banheiros dos quais eu estou falando eram construídos dentro das tumbas para os mortos. Isso acontece porque os antigos egípcios acreditavam que as pessoas basicamente continuavam vivas, mesmo depois de morrerem, mas em um plano espiritual. Diferente das nossas crenças que separam completamente o corpo espiritual do corpo físico, os egípcios não faziam essa distinção, acreditando que as pessoas ainda precisavam usar o banheiro mesmo depois de falecerem. Elas eram enterradas, inclusive com seus pertences, que poderiam querer utilizar no além-vida. Uma prática extremamente bizarra que hoje em dia é visto como anti-angiogênica que os antigos egípcios praticavam era a utilização de pão cheio de mofo e bolor nas feridas da população como uma espécie de remédio da medicina popular. Por incrível que pareça, esse remédio nojento era muito eficiente, realmente ajudando na cicatrização de feridas. Na verdade, talvez você não saiba, mas a descoberta de um dos remédios mais importantes da história humana, a penicilina, se deu de uma forma bastante parecida. O fungo Penicillium, de onde foi extraído a penicilina, é capaz de combater e até eliminar completamente diversas bactérias e infecções, como sífilis, gangrena gasosa, meningite, endocardites e muitas outras, se tornando o primeiro antibiótico da história. Portanto, os egípcios provavelmente estavam milênios adiantados na medicina, se comparado com o restante do mundo, que não tinha essa utilização tão distinta para os pães estragados por mofo e bolor também causados por fungos. Apesar do Antigo Egito ser frequentemente utilizado como exemplo quando historiadores e sociólogos estão discutindo sobre igualdade de gênero, um caso distinto chama a atenção, gerando controvérsia. Aparentemente, uma governante famosa, mais precisamente uma faraó da 18ª dinastia egípcia, chamada Hatshepsut, utilizava uma barba falsa. Embora o Egito Antigo seja reconhecido como um país que não era sexista, ou seja, não atribuía maior ou menor valor às pessoas de acordo com seu sexo ou gênero, Hatshepsut sofreu algum tipo de discriminação que a levou a adotar esse estranho adereço facial, simulando uma barba como dos governantes masculinos. Há quem diga que, na verdade, Hatshepsut era amplamente respeitada pelo povo egípcio e que, na realidade, esse adereço facial nada tem a ver com questões de gênero. Mas os historiadores ainda não conseguiram entrar em um consenso a respeito disso. Talvez nunca saberemos a verdade por trás desse estranho costume que a faraó apresentou. Talvez você já tenha ouvido falar que os antigos egípcios adoravam os gatos. Embora esse fato curioso não esteja completamente errado, acaba induzindo a um pensamento incorreto de que os gatos eram animais superiores para a população da época. Na verdade, os egípcios tinham uma relação profunda com diversos outros animais, e seu processo de adoração era bem mais complexo do que simplesmente reverenciar os gatos. Em sua cultura, o povo egípcio incorporou divindade a várias outras espécies, como por um exemplo, o cachorro-chacal, escaravelho e crocodilos. Claro que alguns animais e deuses acabam se tornando mais lembrados. Na mitologia grega, por exemplo, Hestia, a deusa do lar e da lareira, não é tão lembrada hoje em dia, sendo ofuscada por figuras mais poderosas como Zeus e Poseidon. No entanto, no Egito, a deusa Bastet, responsável pela fertilidade, está por todas as partes, pois a fertilidade no deserto era algo muito mais importante do que na Grécia, rodeada pelo oceano.
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da medicina, não é incomum ver pessoas com tatuagens pelo corpo. Você não precisa ser milionário ou fazer parte de uma elite social para conseguir pintar sua pele com vários desenhos coloridos. Mas acredite se quiser, antes mesmo da invenção da eletricidade, os egípcios já estavam praticando rituais de tatuagens em algumas pessoas seletas. Alguns anos atrás, arqueólogos descobriram múmias tatuadas e também imagens de mulheres vivas, com tatuagens na forma de pontos e espirais em seu peito, abdômen e coxas. Muitos historiadores acreditam que essas marcas, devido à sua localização, estavam associadas a um pedido de proteção e bênção dos deuses durante a gravidez. O processo de fazer uma tatuagem também tinha um significado especial. Era considerado ritualístico, começando pela criação do próprio pincel com agulhas. Esse pincel era tão mergulhado em fuligem de carvão antes de ser introduzido na pele para fazer os desenhos. Não precisa ser muito conhecedor sobre civilizações antigas para saber que os antigos egípcios costumavam mumificar os seus mortos. Muitos filmes famosos já passaram pelas telas dos cinemas, como o icônico A Múmia, de 1999, mostrando uma história de terror e comédia enfrentando um terrível morto-vivo. É claro que esse filme é bastante fantasioso, mas ilustra bem alguns pontos das crenças dos antigos egípcios, como a de que os mortos na verdade continuam vivos, mesmo após sua morte. Mas você sabia que os antigos egípcios não mumificavam apenas seres humanos, mas também diversos animais, como gatos, cachorros, pássaros e até mesmo crocodilos? Essas múmias de animais eram frequentemente consideradas como oferendas aos deuses, representando uma forma de reverência e devoção. Os animais possuíam uma importância religiosa e simbólica significativa na cultura do Antigo Egito, e mumificá-los era uma maneira de honrar e garantir sua presença eterna no além-vida. Nessa altura, você já deve saber que os egípcios tinham bastante contato com os animais, principalmente os gatos. Mas sabia que eles também tinham bastante apreço pelos macacos? Especificamente babuínos, que eram treinados para capturar criminosos como verdadeiros policiais do Antigo Egito. Entre os clássicos hieroglifos e obras de artes encontradas pelos arqueólogos, existe um fragmento chamado Antigo Reino da Quinta Dinastia, por volta de 2498 a 2345 a.C. Nesse fragmento, babuínos são retratados capturando ladrões ou outros criminosos, mordendo e segurando eles pelas pernas. Segundo os historiadores, os egípcios antigos mantinham os babuínos em coleiras, que eram soltas com a aproximação de criminosos, se necessário, como uma espécie de medida de segurança para contê-los, ajudando os policiais em sua captura. Além de ajudar a polícia, esses animais também eram treinados para colher frutas e dançar. Eles eram amplamente reverenciados na cultura egípcia, de uma forma similar que nós tratamos os cachorros hoje em dia aqui no Brasil. Talvez você não aprecie bastante o fato de poder utilizar escova e pasta de dente industrializada hoje em dia com tanta facilidade. Caso você tivesse nascido alguns milênios atrás, a realidade seria bem diferente. Para manter o hálito fresco e a saúde bucal em dia, os antigos egípcios usavam pedras pomes para triturar cinzas de cascos de boi e cascas de ovos queimadas até transformá-las em um pó. Esse pó então era aplicado nos dentes e gengivas para proteger a boca de problemas de higiene. Talvez aplicar essas substâncias dentro da boca parece bem nojento e anti-higiênico, mas na realidade esse método estranho parece ter sido bastante eficiente, ao menos em termos de limpeza mecânica, já que os detritos ajudavam a retirar restos de comida, por mais pequenos que fossem. Em outras ocasiões, os egípcios também usavam uma combinação de pimenta, flores e sal grosso para sua limpeza diária dos dentes. Essa outra mistura ajudava mais no frescor e hálito mais agradável, mas não era tão eficiente em questão de limpeza. Imagina ter que decidir entre ter dentes limpos ou cheirosos? Hoje em dia é muito mais fácil.
As origens do skincare praticado por milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo brasileiros, pode ter uma origem muito obscura e um tanto quanto bizarra lá no Egito Antigo, onde algumas pessoas com muito dinheiro e status se banhavam em leite azedo para melhorar a condição de suas peles. Esse leite não vinha de vacas e sim de burras, o que tornava o recurso ainda mais precioso, já que as burras produzem menos leites do que as vacas. Uma egípcia famosa que costumava tomar banho de leite azedo todos os dias era Cleópatra, que, segundo evidências, possuía mais de 7.000 burras para dar conta de encher sua banheira. Hoje sabemos que o leite azedo contém ácido láctico, que em contato com a pele ajuda a esfoliação, removendo partes indesejadas para que novas células da pele mais uniformemente pigmentadas possam se formar e ocupar o lugar. Assim como muitas pessoas hoje em dia, os egípcios acreditavam bastante na mentalização, ou seja, que pensar em algo por bastante tempo ou com muita intensidade poderia tornar aquilo uma verdade. Mas um faraó famoso, chamado Tutankhamon, talvez tenha passado um pouco do ponto em sua bizarrice, ao pisar diariamente no rosto dos seus inimigos. Calma, ele não chegou ao ponto de fazer sandálias com restos humanos. Pelo menos o seu ato de pisar nos inimigos era algo simbólico durante seu dia a dia, quando ele não estava travando guerras. Ao menos 80 pares de calçados foram encontrados na tumba do Tutankhamon. Alguns deles continham imagens até nas solas, mostrando africanos e asiáticos. Dessa forma, o faraó, mesmo que não estivesse na guerra derrotando seus inimigos, podia ter essa satisfação de literalmente pisar sobre eles. Algo que pode ser visto com bastante pavor pelas pessoas hoje em dia. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, falou e tchau.